Eu gostaria de convidar os irmãos hoje a abrir a sua Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo 5, é o texto que nós vamos estudar hoje. Pega a sua Bíblia, vamos estudá-la, Marcos 5. Nós vamos ler a princípio do verso 21 ao verso 24. E aí nós vamos estudando, compartilhando alguns outros versos dessa história. Tem o título aí, O Pedido de Jairo, né? Mas eu poderia colocar outros títulos, eu poderia colocar aqui O Pedido de Denis, ou também algumas bíblias dizem A Filha de Jairo, né? Eu poderia chamar A Filha do Denis, porque esse sermão está totalmente ligado a uma história muito interessante que aconteceu na minha vida, que eu vou testemunhar ao final. Amém? Abrimos a palavra do Senhor, nós já oramos, né? Tivemos um momento de oração aqui na sala. A palavra do Senhor diz bem assim, nós vamos ler a partir do verso 21, Marcos 5, a partir do verso 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. A Bíblia nos conta de um Deus que sempre vem, e ele não foi insensível ao pedido de Jairo. Ele sempre está conosco. E Jairo, um dos homens da sinagoga, ele demonstrou fé e humildade a ir a Jesus naquele momento, porque naquele momento até então muitos duvidavam que Jesus de fato era o Messias, principalmente ali os líderes da sinagoga. Mas, meu irmão, minha irmã, você observa que Jairo ele diz para Jesus tudo o que Jesus deveria fazer? Vai, Senhor, impõe as mãos sobre ela e ela ficará curada. Isso demonstra que, de fato, Jairo era um homem de muita fé, não é? Mas, meus amigos, falar para Deus o caminho que ele deve agir em nossa vida também pode ser um tanto perigoso. Afinal de contas, nós oramos, não é? Seja feita a sua vontade. Eu fico me perguntando, e se não fosse da vontade de Jesus ressuscitar aquela menina? Eu entendo que não somos nós que sabemos o que é melhor para nós, querido. É Jesus quem sabe o que é melhor para cada um de nós. E tem muitas coisas que hoje nós não entendemos. Mas eu creio que um dia nós vamos chegar no céu. O Senhor Jesus, ele vai nos abraçar e ele vai falar: filho, filha, sabe aquela dificuldade? Sabe? Aquela tribulação que você passou naquele dia, naquele período da sua vida, filho. Olha, foi por isso e por isso. Mas hoje você é um vencedor. Hoje você está aqui comigo. A caminho da casa de Jairo, a Bíblia nos diz que Jesus parou para acudir uma mulher com fluxo de sangue. Não se sabe quanto tempo Jesus ficou ali conversando com ela, mas o fato é que, ao mesmo tempo que Jesus dedicava a sua atenção à necessidade daquela mulher, ele também dedicava a sua atenção à necessidade de Jairo. Só que Jairo ele teve que exercitar um pouco a questão da fé, a questão da paciência. Afinal de contas, muitas pessoas ali procuravam por Jesus,
E a gente lembra que Jairo falou, Senhor, vai lá, Senhor, mas vai lá rápido, Jesus, tem que ser rápido, que ela está muito mal. Impõe a mão sobre ela e ela ficará curada. E Jesus, ao mesmo tempo que atende a mulher, ele vai lapidando a Jairo. E eu aprendo com isso, que por mais difícil que seja a nossa situação, sempre haverá alguém, pessoas em situações mais difíceis do que a nossa. Eu fico vendo também, observando aqui o contraste entre a história da filha de Jairo e a história dessa mulher do fluxo de sangue, né, que ela sofria 12 anos com esse fluxo de sangue. Aquela menina, ela tinha 12 anos. Então, observa comigo. Há 12 anos, quando ela nasceu, era um momento de muita festa ali na casa de Jairo. Afinal, sua filha nasceu, que alegria, né? Os amigos, ele festejava sua filha nascera. Porém, há 12 anos, essa mulher, ela descobria o seu fluxo de sangue. E ela iniciava uma jornada de muita tristeza, de muita dificuldade. Então, observe o contraste. Há 12 anos atrás, grande alegria na casa de Jairo, e há 12 anos atrás, muita tristeza, muitas lutas agora da parte dessa mulher. Mas no verso 35, queridos, ainda de Marcos capítulo 5, nós vamos ficar nesse texto, diz bem assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, chegaram alguns ali da casa de Jairo, né? A quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Agora, a Bíblia nos diz que chegaram algumas pessoas de forma muito insensível e dizem a Jairo: Jairo, deixa Jesus quieto aí, rapaz. Jesus tem muita coisa para fazer, tem mais coisa para fazer. Sabe por quê? Porque sua filha já morreu. Vai para casa, Jairo. Volta para casa. E a situação agora, com relação àquela mulher do fluxo de sangue, ela inverte. Porque aquela mulher, ela recebeu a cura, era um momento de muita alegria para aquela mulher, afinal de contas, 12 anos ela sofria daquele fluxo de sangue, mas era um momento de muita tristeza para Jairo. Seu coração estava quebrantado porque recebera a notícia da morte da sua filhinha. E no verso 36, vai nos dizer bem assim: mas Jesus, sem acudir, sem dar atenção a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, Jairo, não temas, crê somente. Mas, amigo, amiga, uma coisa é você buscar Jesus ali no momento de dificuldade, no momento de enfermidade. Outra coisa é você continuar perto de Jesus mesmo após a morte de um ente querido. É muito difícil, exige muito mais fé e você há de concordar comigo. Jesus observa a tristeza de Jairo e diz: Jairo, não dê ouvidos a isso. Não temas, Jairo, crê somente. Eu tenho um plano, Jairo. Continue comigo. Vamos à sua casa. É o poder da fé daquele homem, o poder de Jesus. E Jesus diz: apenas creia. Se você desistir, meu irmão, minha irmã, se você desistir da sua caminhada com Jesus, você não testemunhará dos milagres de Deus na sua vida. No verso 37, vamos continuar a leitura do verso 37 em diante, até o verso 40 vai nos dizer bem assim: contudo, após dizer a tais palavras a Jairo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, chegando à casa de Jairo, né? Viu Jesus um grande alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais?
A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Quando Jesus chegou, haviam muitas pessoas pranteando e chorando, e não sabemos que naquela época pessoas eram contratadas justamente para esse momento. Por exemplo, eu estou passando por um momento enlutado na minha casa, de muita luta. Algumas pessoas que eu conhecia pagavam outras pessoas para ir lá chorar naquele momento enlutado também. E quando Jesus chega agora ali naquela casa, ele pergunta: por que vocês estão chorando? A criança não morreu, ela apenas dorme. Aqueles que choravam agora começam a rir e a zombar de Jesus, duvidando de suas palavras. Com isso eu aprendo, amigos, que nós precisamos aprender a chorar verdadeiramente. Chorar com os que choram. É o que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos um corpo, amigos. Sala 57. Nós somos um corpo. E o pastor Wagner, ele sempre diz que se nós somos um corpo, se eu dou um beliscão no meu corpo aqui, todo o corpo sente. Então, se eu der um beliscão ali na irmã ali, todo mundo tem que sentir, porque nós somos um corpo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que chorar com os que choram. Nós temos que sentir a dor do outro. Hoje em dia, infelizmente, eu vejo que muitos de nós têm se tornado insensíveis. Enquanto alguns choram, como é o caso do Pedro Paulo, da sua esposa Maquilene, e eu posso ter certeza que eu vou estar orando por vocês para que Deus traga consolo, traga conforto ao coração de vocês nesse momento de tanta dificuldade, desse lar lutado com a filhinha de vocês. Enquanto alguns choram, o fato é que muitos de nós estão sorrindo. Ainda falta o espírito, ainda falta amor, ainda falta muito amor. E no verso 40, continuando a leitura, nós vamos finalizar a nossa leitura. Diz assim: e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde a criança estava. Tomando Jesus pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Quantas lições! Quantas lições nós podemos extrair desse texto, e nós vamos extrair, sim, algumas. Diante da aflição, a primeira grande lição é que, diante da aflição, Jesus nos diz: não temas, crê somente. E quando Jesus ele nos diz isso, amigos, é porque ele vai nos proporcionar um novo reencontro. Ele pode nos proporcionar um milagre. E eu tive essa oportunidade. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Ainda que muitos possam duvidar e rir, o fato é que Jesus está voltando. E nós teremos um lindo reencontro. Amém? Amém, irmãos. Amém, Sala 57. Jesus ali diante daqueles que riam, que choravam, ele chama o pai, a mãe da menina, também Pedro, Tiago e João, e vai de encontro à menina. Agora, você observa que Jesus só chama os seus discípulos, o pai e a mãe da menina. Ou seja, aqueles que riram, que estavam rindo ali e chorando, fingindo chorar, eles não entraram. Jesus não chamou eles para entrar no quarto, ou entrar no ambiente onde a menina estava.
Sabe o que eu posso concluir com isso? Aqueles que não creem não poderão ver os milagres de Deus. E Jesus, agora, ele diz à menina, Talitá, cumi, e ela imediatamente ressuscita ao ouvir a voz do Senhor, e Jesus devolve ela aos seus pais, e eles saem daquele quarto agora com a menina viva, porque Jesus é a fonte da vida. E a Bíblia diz que agora todos ficaram admirados. Meu irmão, minha irmã, por isso convide Jesus para andar contigo. Mantenha-se com ele. Convide ele para ir à sua casa. Ou melhor, não convide só para ir, convida ele para morar lá, para fazer morada aí na sua casa. Fazer morada na sua casa, principalmente no seu coração hoje, mais uma vez. Amigos, o fato é que mais de 2000 anos se passaram e Jesus, ele não perdeu o poder de fazer milagres. Ele não perdeu o poder de restaurar enfermidades. Ele não perdeu o poder de curar pessoas. Ele não perdeu o poder de acalmar a tempestade. Ele não perdeu esse poder. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então, agora sim, deixa eu te contar uma história. Agora eu vou entrar na parte do testemunho. O que aconteceu com a minha vida, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Dia 22 de dezembro de 2022, uma quinta-feira à noite, né? Antevéspera de Natal, dia 22 de dezembro, eu estava chegando em casa do trabalho e eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Diana, de 20 anos, o Nicolas, de 17 anos. Eu tenho a Alice, por 4 anos. Como isso aconteceu no ano passado, final do ano passado, até então ela tinha 3 anos. Eu cheguei em casa tarde, amigos, do meu trabalho. Era por volta de quase 11 horas da noite. E quando eu chego em casa tarde, assim, geralmente a minha filhinha ela já está dormindo. Ela dorme cedo, ela dorme 9 horas da noite, 8h30. Tem dia que até 7 horas da noite. Vira e mexe, você, se tivesse a oportunidade de ir lá em casa, você já encontrar ela dormindo. Mas nesse dia eu cheguei tarde em casa, já era por volta de 11 horas da noite. E quando eu abri o portão, eu ouvi a voz da minha filha. E eu fiquei muito feliz, porque eu trabalho, né? Nós trabalhamos o dia todo. A gente fica sem ver os nossos filhos boa parte do dia. E toda vez que eu chego em casa e ela está acordada, eu fico muito feliz. E eu ouvi a vozinha dela, eu falei, que beleza, a Alice está acordada, eu vou chegar, vou brincar um pouquinho, vou abraçar ela, vou cheirar ela. Mas na hora que eu cheguei em casa e eu entrei no quarto, a minha filha ela estava sentada no piniquinho ali. A mãe dela estava sentada na frente dela, em expressão de muito cansaço. E eu cheguei com um sorriso, mas logo aquele sorriso mudou um pouco a questão dos semblantes, porque eu vi que minha filha também não estava muito bem. A esposa olhou para mim e falou, olha, ela não está bem. Hoje ela vomitou, ela está com dor de barriga, está sentindo dor no estômago, né? Ela falou, mas eu dei os medicamentos para ela e vamos ver como é que ela vai acordar amanhã, né? Falei, ok, tudo bem, né? Criança, a gente sabe que vira e mexe adoece, pegamos, dormimos ali, mas o fato é que na sexta-feira a minha filhinha ainda continuou mal, mesmo tomando os remédios. Novamente dor de barriga, novamente vômito, né? Nós ficamos, não, nós iniciamos o remédio ontem à noite, já era tarde, né? Ela começou a dar esses sintomas já no final do dia. Então, nós falamos, não, como começou no final do dia, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver se o remédio faz efeito, né? Isso já era sexta-feira, e passou a manhã, passou a tarde, e passou a noite, a Alice continuou mal.
E no sábado, já era véspera de Natal, né? Já era 24 para 25. E nós tínhamos convidado a família para estar lá em casa. E a Alice novamente não, ela não melhorou. Ela não havia melhorado, só que agora ela ainda estava com febre. E nós sabemos, queridos, que quando você pega uma criança, ou você mesmo, você muitas vezes vai no hospital, os médicos perguntam quanto tempo você está enfermo, né? Quanto tempo você está doente. Geralmente aqui em Sobradinho, em Brasília, né, de onde eu estou falando aqui, os médicos eles pedem para aguardar 3 dias. Ele fala, olha, só tem um dia, 2 dias, pode ser uma virose e tal, então o senhor aguarda 3 dias, depois o senhor retorna. Então, no sábado, nós não levamos ela, porque a família ia lá para casa, nós íamos celebrar o Natal, então nós falamos, não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver como é que ela vai acordar amanhã, domingo. Ela acordou ruinzinha, só que agora com febre, a febre muito alta também, nós preocupados, mas era domingo, dia 25, e nós falamos, não tem jeito. Hoje, se a gente for no hospital, provavelmente não vai ser atendido, dia 25. Hospital muito cheio aqui, né? Poucos médicos, afinal de contas, era o Natal. E nós resolvemos levá-la na segunda-feira, então. Na segunda-feira nós levamos. Mas, amigos, antes de continuar a história, deixa eu te falar uma coisa. Muitas coisas difíceis acontecem para que Deus possa ser glorificado na sua e na minha vida. O Espírito Santo de Deus, ele tem poder. Amém? Você crê nisso, Marilene? Crê? Amém. Glória a Deus. Eunice, acorda, Eunice. Acorda, Eunice. Acorda, vamos estudar a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem poder. Agora, a questão é, quem é o Espírito Santo de Deus para você? Quem é o Espírito Santo de Deus para você? Eu gostaria de tentar ouvir algumas respostas, é bem interessante, mas eu não consigo mexer direito aqui no Zoom. Mas toda vez que a gente pergunta, as pessoas, elas respondem, tem algumas respostas bem interessantes, as pessoas perguntam, olha, o Espírito Santo para mim, ele é tudo. O Espírito Santo, ele é o que me alimenta. O Espírito Santo, ele é o que me conduz, né? O Espírito Santo, enfim. E todas essas respostas, elas estão corretas. Mas deixa eu te falar, quem é o Espírito Santo de Deus para mim e para você? Todas essas respostas estão corretas. Só quando alguém te perguntar isso, amigo, sabe o que você vai responder, meu irmão, minha irmã? Que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, então ele nos ouve, ele nos acompanha, ele alimenta, ele conduz, ele é amigo, porque ele é uma pessoa, mas ele também se entristece. Não entristeceis o Espírito Santo. Jairo, amigos, Jairo tinha a pessoa maravilhosa de Jesus, e hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Claro que nós também temos Jesus, não é? Mas o ministério, a ênfase do ministério hoje é do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas não vos deixarei sozinhos, eu enviarei o Consolador. Mas o fato é que na segunda-feira nós fomos ao hospital. A Alice, ela foi atendida, ela foi ali, pegou uma pulseira, acho que é laranja, né? Aquelas cores ali que eles classificam como não tá bem, mas achei normal, né? Aí, na hora que ela voltou novamente lá para atendimento, o médico achou melhor interná-la. E já havia acontecido outras vezes, a gente que tem criança sabe que vira e mexe, a criança adoece, ela fica internada, né? Já tinha ficado de um dia para o outro algumas vezes. Falei, não, tudo bem, vai tomar um soro, né? E logo mais o médico vai levar ali, se vai liberar ela aí no outro dia, eu vou estar com a minha filhinha bem em casa. Mas o fato é que acharam a Alice bem cansadinha, amigos. A minha filhinha ela estava bem cansadinha, febre alta, e os médicos começaram a introduzir ali remédio via oral, e os remédios eles não estavam fazendo efeito. E aí, depois de algum tempo, ao observar, começaram a trocar os medicamentos para ver se algum medicamento fazia efeito, mas os medicamentos não faziam efeito. E aí pegaram,
além de estar colocando agora os remédios via oral, furaram também a veinha da Alice, né, para ver se injetava de uma forma mais forte, se esboçava alguma reação, mas também os efeitos eram mínimos, na verdade, praticamente não fazia efeito, e havia uma grande movimentação ali de médicos em torno dela, toda vez vinha uma equipe ali em torno dela, tinham médicos, fisioterapeutas, e isso não era algo comum. Isso deixou eu e a minha esposa bastante preocupados. E aí alguns médicos saem de plantão, e aí entra em cena um outro médico, né? O doutor André, um homem enviado de Deus, um homem que nos deu muita atenção ali, e ele pediu alguns exames e observaram que a Alice ela estava com pneumonia e bronquiolite, ao pegar os resultados daquele exame. Por isso ela estava bem cansadinha, né, por conta da pneumonia, por conta da bronquiolite, e ela também tem adenoide ainda, né, aquela pele, aquela carne no nariz que dificulta muito a respiração, então o pulmãozinho dela estava bem fechado, a saturação dela estava baixa, e o doutor ali, ele demonstrou muita preocupação com a situação da Alice, o que deixou a gente muito preocupado, toda hora ele ia lá atender ela, né? E aí, mas no final do dia ali, da segunda-feira ainda, ele furou outro braço dela, agora ela estava com os dois bracinhos furados, ela estava ingerindo um medicamento via oral, e nós, nessa altura do campeonato, já estávamos bem preocupados com a situação da nossa filha, e na noite de segunda-feira ainda, mais para o final da noite, eles resolveram colocar ela no oxigênio. E aí ela dormiu, observaram, e na terça-feira ela continuou ruim ainda. Mesmo tomando os medicamentos na veia, mesmo tomando os medicamentos via oral, mesmo no oxigênio, ela ainda continuou ruim. E agora presta bastante atenção aqui, amigos. Presta bastante atenção aqui. E na terça-feira, na manhã, como eu falei, ela ainda não estava bem. E na terça-feira, eu lembro claramente, após o almoço, a minha esposa, ela me liga desesperada, chorando e dizendo: vão entubar a nossa filha. Vai entubar a nossa filha. Eu confesso para vocês que no momento que eu recebi essa notícia, eu pensei logo no pior, amigo. Eu fiquei muito preocupado com a minha princesa, com a Alice, né, com a minha filhinha de 3 anos. E eu lembro que quando ela me ligou e ela falou isso, eu estava em pé ali atendendo o telefone, mas eu lembro que as minhas pernas, naquele momento, elas perderam as forças. E aí eu peguei e sentei no sofá, eu não queria demonstrar muita preocupação para minha esposa, afinal de contas ela já estava muito preocupada, eu queria dar um jeito de acalmar ela, eu falei: olha, vai dar tudo certo, Deus está no controle da situação, faz o seguinte, não chora tanto assim não, calma, fica tranquila, vamos orar, e eu estou descendo o mais rápido possível que eu puder para ir. Peguei ali, então me ajoelhei, pedi a Deus por forças naquele momento, orei ali pela minha filha, pela minha esposa, peguei, entrei no carro e fui ali rumo ao hospital, mas eu lembro que na hora que eu cheguei no meio do caminho, me deu um desespero muito grande, me deu uma crise de choro, novamente eu perdi as forças, e eu pensei: eu não posso chegar lá nessa situação, a minha esposa não pode me ver assim, eu preciso dar um jeito de fortalecer ela. E aí eu parei no meio do caminho, e a primeira pessoa que me veio na mente para ligar foi o pastor Wagner. Peguei e fiz uma ligação com o pastor Wagner. O pastor Wagner é um grande personagem também, não só dessa história aqui, mas da minha vida. E para vocês terem uma ideia como esse homem, ele realmente é uma pessoa especial. Nessa época, final do ano, ele já sabia que ele não seria mais o pastor da nossa igreja, né? Ele agora está em um novo distrito, como ele bem falou aqui no início, e ele ainda estava de férias. Ou seja, ele necessariamente ele não precisava me atender, não é mais. É um homem de Deus, é um homem que demonstra amor. Eu liguei para ele ali desesperado, falei: pastor,
Me ajuda, pastor, a minha filha vai ser entubada, pastor, e eu estou desesperada, minha esposa está chorando muito, eu não sei o que fazer, eu também estou chorando muito, eu não sei o que, que eu faço, me ajuda, pastor. E eu lembro que o pastor Wagner, ele estava indo em outra direção, o pastor Wagner, realmente, ele se envolve na obra, ele vai de cabeça, ele estava de férias, né? E ele estava, quando eu liguei para ele, ele estava indo para a cidade de Ceilândia. Ceilândia para Sobradinho deve dar aproximadamente 40, 50 quilômetros. Eu lembro que ele estava indo atender a sogra dele não está muito bem de saúde, né? Inclusive, nós temos orado muito pela sogra dele, mãe da nossa querida Ana, e peço que você ore e continue orando também, você que já ora. E nós conversamos ali, e nós oramos, e o pastor Wagner, muito sabiamente, ele me acalmou um pouco, e, e oramos juntos ali, né? E eu pedi para que ele fosse o mais rápido possível. Pastor, vem aqui o mais rápido possível. Minha filha vai ser entubada, né? E eu preciso que o senhor vá lá, porque tenho certeza que se o senhor for lá, o senhor fizer uma oração, nós orarmos ali, clamarmos pelo Espírito Santo de Deus, ela não vai passar por essa situação. Só que ele ia demorar um pouco, porque, como eu falei, ele estava indo em outra direção. Ele falou, não, amigo, mais tarde pode ter certeza que eu vou chegar lá. Agora eu não posso, estou em outra direção, por isso, mas eu vou assim para orarmos juntos com a sua filha. E quando eu cheguei ao hospital, eu abracei a minha esposa. Minha esposa, ela estava muito chorosa, ela estava muito preocupada. E ela disse para mim naquele momento que a equipe médica estava nos aguardando para conversar a respeito do procedimento da intubação e do quadro de saúde da Alice. Eu confesso para vocês que eu cheguei ali determinado a falar para os médicos não intubarem a minha filha. Eu queria que eles aguardassem o pastor vir para juntos nós clamarmos ali, quebrantarmos o coração e orarmos ao Espírito Santo de Deus e ver a minha filha, quem sabe, começar a ter uma reação e não precisar passar por todo aquele procedimento. Eu tinha fé que se nós orássemos de fato, isso ia acontecer. E aí eu conversei com o médico e falei, olha, vamos fazer o seguinte, não entuba ela agora não, espera, o meu pastor está vindo aqui, nós vamos orar, né? E tudo aquilo o médico olhou para mim e falou, olha, pai, mãe, vocês não estão entendendo. Se nós não fizermos esse procedimento com a sua filha agora no estado que ela está, vai começar a comprometer os outros órgãos dela também. E aí, naquele momento, nós não tivemos escolha, então nós autorizamos ali, né? E naquele momento eu me lembro que veio algumas cenas ali na minha cabeça, cenas daquele mesmo hospital, Hospital de Sobradinho, quando a Alice nasceu, né? Até então, agora ela é uma mocinha com 4 anos de idade, mas me veio ali muitas coisas, que eu já imaginava o pior, né? A gente já fica fraco, e me veio o primeiro choro dela na cabeça, a primeira vez que eu vi a minha filha, e quando ela nasceu, ela também ficou internada 9 dias por conta do pulmão, o pulmãozinho dela era fraco, né? E agora ela, uma mocinha com 3 anos de idade ali, sempre muito carinhosa, ela gosta sempre de falar para nós, olha, você é especial, né? É muito engraçadinha, ela gosta de acordar cedo ali nas ocasiões especiais e fazer o café da manhã especial, né? Ela fala, amanhã tem café da manhã especial, e ela acorda cedo mesmo, irmão. Faz ali uma bandeja ali com muitas coisas ali, leva para a gente na cama, realmente é muito, muito legal. É o que ela chama de café da manhã especial, né? E eu me lembro que dias antes disso, curiosamente, ela havia acordado e ela perguntou bem assim para a mãe dela: Mamãe, cadê Jesus? Mamãe, eu queria falar com ele. Eu queria falar com Jesus. E aí a mãe dela ficou sem reação, porque até então ela nunca tinha feito isso. E ela olha para a mãe dela e fala: cadê, mamãe? Mamãe, cadê o Espírito Santo, mamãe? Eu quero ver ele. Eu quero ver o Espírito Santo, mamãe. E a gente não sabia o que responder, mas minha esposa falou: olha, Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo também está aqui. Você não pode ver, mas a gente pode sentir, eles estão aqui.
E eu me lembro que conversando a respeito disso um tempo depois com o pastor Wagner, o pastor Wagner muito sabiamente ele nos disse, olha, quando a sua filha te perguntar, papai, cadê Jesus? Você vai falar, filhinha, olha para o papai. Jesus, ele é muito parecido com o papai. Filhinha, você quer ver o Espírito Santo? Quer? Olha para a mamãe, filhinha. O Espírito Santo, ele é muito parecido com a mamãe. O pastor Wagner nos aconselhou a falar isso com muita sabedoria. E aí, naquele dia, então, de terror ali na minha vida, nós não tínhamos escolha, né? Tivemos que autorizar, então, a intubação da Alice. Naquele momento, então, os médicos começaram o procedimento ali de intubação e nos direcionou, eu e a minha esposa, para uma sala ali do hospital mesmo. E naquele momento, nós com o coração muito quebrantado, nós falamos, olha, a partir do momento desse quarto aqui, não vai ser um quarto de hospital. Agora, esse quarto aqui, ele vai ser o nosso quarto de guerra. Eu falei com a esposa, falei bem assim, e se a nossa filha, se Deus permite que a nossa filha saia dessa situação, bem, e toda vez que eu for pregar agora, quando eu tiver a oportunidade, eu vou exaltar sobre os milagres de Deus na nossa vida, e eu vou testemunhar desse milagre. E agora, aquele quarto de hospital, no momento que a minha filha está passando pelo procedimento de intubação, se transforma em nosso quarto de guerra. E nós orando ali, me veio então à mente, o Espírito Santo me trouxe à mente, a ideia de fazer uma vigília ali no hospital. Aí você deve estar se perguntando, mas como foi essa vigília? De última hora, assim, no hospital? O que nós combinamos? Falei com a esposa, olha, é o seguinte, nós já oramos, já clamamos a Deus, enquanto a Alice está passando por esse procedimento aí no hospital, nós vamos fazer uma vigília. Como vai ser essa vigília? Nós vamos ligar para os irmãos da igreja, explicar a situação e eles vão orar por nossa filha. E aí ligava para outro irmão, explicava a situação e ele orava por nossa filha. E nós fomos fazendo uma grande corrente de oração ali naquele quarto de guerra. E muitos irmãos oraram e muitos falaram, olha, amigo, o que você precisar, nós estamos à disposição, só que como corpo, né, de Cristo, isso é maravilhoso, esse abraço da igreja, mas o fato é que só quem sabe é quem passa por tal situação. Mas a sua dor, ela realmente precisa doer em mim. E o processo de intubação, então, terminou, o médico foi lá, disse que ocorreu tudo bem com o processo de intubação, e nos convidou a entrar ali no quarto para ver a nossa filha. Eu não queria sair de perto da minha filha, eu não queria sair de perto da minha esposa, mas eu tinha que trabalhar, já estava dando o horário de voltar ao trabalho, né? E eu tinha que trabalhar, eu queria muito esperar o pastor Wagner, até então não tinha chegado, era o meu desejo esperar o pastor Wagner para nós orarmos juntos ali, mas infelizmente não deu tempo, eu tive que sair, tive que trabalhar, e mais tarde o pastor Wagner chegou ali no final da tarde, e muito sabiamente ele orou não só pela Alice, né, não só por minha filha, mas pediu aos pais ali que estavam naquele quarto se ele poderia interceder e orar por aquelas crianças também. E fez uma oração ali por todas as crianças ali dentro daquele quarto. Ele ficou um tempo ali com a minha esposa, né, orando e consolando a minha esposa ali, nos abraçando ali. Pastor Wagner realmente uma bênção na nossa vida. E quando o pastor Wagner fez a oração e ele falou, olha, agora eu preciso ir embora, né? Na hora que ele saiu por um lado, amigos. Antes disso, deixa eu contar um detalhe aqui. Ela passou pelo processo, isso é importante, ela passou pelo processo de intubação e agora ela não podia ficar naquele quarto, porque aquele quarto ali onde eles intubaram, eles fizeram um quarto, uma UTI ali improvisada para que pudesse atender ela. Mas agora ela precisava de uma UTI. E eu fiquei ali à tarde ali com a esposa e o médico falou, olha, nós improvisamos uma UTI, a sua filha ela respondeu bem ao processo de intubação, mas agora ela precisa de fato de uma UTI. Nós já ligamos desde de manhã, quando nós achamos que iríamos, né, passar por esse procedimento com ela, mas a UTI
a UTI ela leva um período de até 24 horas para eles disponibilizarem a UTI. Ou seja, agora era por volta de 3, 4 horas da tarde, então até 3, 4 horas do outro dia, né? Ele falou, mas quanto rápido disponibilizar, melhor, né? O UTI tem mais recursos, é mais seguro, e aí nós começamos a orar ali agora com a nossa filhinha ali, né? Inconsciente ali, que ela estava sedada, e a esposa orando e clamando a Deus por uma UTI. E aí o pastor Wagner, então, depois disso, ele foi lá, né? Eu já tinha saído para ir trabalhar, ele chega, e na hora que ele orou e que ele saiu por um lado, retomando a história agora, ele saiu por um lado, uma enfermeira entrou por outro, né? Ele saiu da porta para cá, a enfermeira entrou para cá falando, olha, nós acabamos de conseguir uma UTI para sua filha. E a gente ficou muito feliz ali com essa notícia, né? Afinal de contas, tudo que nós precisávamos naquele momento era, era, era uma UTI, né? E ela agora precisava também do SAMU para ser transportada e tudo aquilo. Era algo que movia muito a nossa cabeça, nos deixava muito preocupado, né? Ela ia sair do hospital de Sobradinho para ir para o HMIB, que é o Hospital Materno-Infantil aqui de Brasília. E a gente orando agora, tem uma questão do transporte, né, que é tudo bem delicado, muito novinha, né, fraquinha, sedada, e eu lembro que o coração da gente sangrava muito, e eu orava muito a Deus pela Alice, até cheguei a consultar ali o que significa o nome Alice, querido. O nome Alice é um nome de origem nobre, e ela, como uma princesa do Senhor, ela lutou bravamente, e onde ela não conseguiu vencer, Deus venceu por ela. Porque não somos nós que vencemos as nossas lutas, é Deus que vence por nós, né? Deus que vence por nós. E ela, eu lembro que a Ana, quando o pastor Wagner, a Ana, a família ali, eles tiveram Covid, era muito comum, né, no período do Covid, as pessoas saírem do hospital com a plaquinha, né? Eu venci o Covid, né? Tirava foto, postava ali nas redes sociais. Eu venci o Covid com a plaquinha. Eu lembro que a Ana, ela teve Covid, ela saiu do hospital com a plaquinha Deus venceu o Covid por mim. É diferente, né? Nós não vencemos nada, é Deus que vence as nossas lutas por nós. E Deus venceu, como eu falei, a Alice lutou bravamente, mas onde ela não venceu, Deus ia vencendo por ela. E ela chegou bem no hospital naquele dia, né, para ser internada na UTI. E nós falávamos com ela ali, ela sedada, e muitas vezes ela movia os dedos, sabe? Ela parecia querer se comunicar, e aquilo dava um aperto no coração da gente. E passando ali os dias, ela foi respondendo ao tratamento, né? Os medicamentos ali, com o passar do tempo, de pouquinho em pouquinho, ela foi desmamando ali do tratamento. E após alguns dias ali naquela UTI, eles vão fazendo o teste, né? É, permitiram que ela saísse da sedação e ficava acordada, só que ela estava bem inconsciente, nós falávamos e parecia que ela não estava entendendo, e a gente ficava, poxa, será que ela vai ficar bem? Né? Ela parece que não está entendendo, mas por conta da sedação dos medicamentos, ficou 9, 5, 7, não sei, 5, 6 dias ali mais ou menos, né? E aos poucos ela foi retomando, e eu me lembro que na sexta-feira, uma sexta-feira à tarde, eu estava vindo do trabalho, e aí a minha mãe muito preocupada também, sempre ligando, querendo saber notícia da Alice. Eu falei, bom, eu vou passar lá na minha mãe, sexta-feira à tarde, eu já atualizo as notícias com relação à Alice, né? E a gente já faz a oração ali também do pôr do sol, né? E aí passei na casa da minha mãe ali, naquela sexta-feira, final de tarde, para dar as notícias com relação à saúde da minha filha, né? Falei que ela estava melhorando, já tinha se desentubado, estava respondendo bem ao tratamento, e já era próximo do pôr do sol, então eu dei uma olhada no celular, né, para ver a hora, nós pegamos, e nos preparamos para fazer o culto ali de pôr do sol, para receber o sábado, então oramos ali, e eu me lembro, queridos, que quando nós terminamos a oração, assim que terminou a oração, eu olhei no celular e havia uma mensagem da minha esposa dizendo, vamos desentubar a Alice.
E aquilo ali no meu coração era tudo que eu queria ouvir, né? E então, naquele momento, logo após o culto de pôr do sol, a gente se abraçou e a gente pulou ali, eu e a família, nós ficamos muito felizes. E já era o quarto dia que ela ia estar entubada, na verdade. Eu me lembro que para Deus não haverá impossíveis, né? Eu fico recordando da história de Lázaro. 3 dias ali enfermo, no quarto dia, né? Que para ele já não havia mais possibilidade. No quarto dia, Jesus ressuscita Lázaro. E agora, depois de 3 dias, no quarto dia ali de intubação, o Senhor vem e faz um milagre ali na vida da minha filha. E nós agora oramos para que ela não precisasse retomar novamente aquele processo tão doloroso da intubação. E nesse período muitos oraram, né? Os irmãos da igreja oraram, tivemos muitas crianças orando, muitos irmãos católicos orando, muitos irmãos de várias denominações orando. A Sala 57 orou também por nós. E eu me lembro que uma vizinha, ela bateu no portão ali, uma vizinha que a gente nem tem muita intimidade, ela bateu ali e falou: olha, eu eu só vim saber da situação da sua filha, como é que ela está. Eu achei muito legal da parte dela, como Deus trabalhou, como Deus colocou as pessoas ali realmente para se comover e orar por nós, né? De fato, a nossa dor doeu neles também. O pastor Wagner, todos os dias ali, com frequência, ele ligava, ele mandava mensagem, e aquilo ali para a gente foi um alívio, né? De fato, depois que tudo isso passou, ela precisou ali a reaprender a andar, a falar, ela não conseguia ficar sentada direito. Eu lembro que quando ela estava um pouquinho melhor, chegou uma menininha lá com meningite, querido. Meningite é uma doença que, dependendo da situação, até é necessário amputar os membros, né? Eu ficava pensando, olha, por pior que seja a situação, sempre tem pessoas enfrentando lutas mais difíceis que a sua, né? E aí, por conta de precaução, ela está com a imunidade baixa e está melhor também, né? Transferiram ela aqui novamente para Sobradinho, para transferir, para finalizar o tratamento, que ela estava bem melhor. Então, eu lembro que tudo isso durou aproximadamente 9 dias, mas ao final a minha filha ela recebeu alta e para a gente foi um grande renascimento. E quando eu saí dali do hospital com a minha filha para casa, foi uma sensação incrível, amigos. Parece que foi a primeira saída do hospital, sabe? Foi uma sensação muito de alívio, de gratidão a Deus. E eu ganhei uma filha ainda muito mais carinhosa. Ela me beijava muito, ela me abraçava. Ela sentia que nós estivemos o tempo todo com ela. E nós oramos muito. E o Wagner, ele sempre fala: filho, toda vez que você for orar nas madrugadas, quando você for orar, acordar, e sua esposa estiver dormindo, seu filho estiver dormindo, impõe as mãos sobre a cabeça da sua filha e ora, e pede o Espírito Santo de Deus nela, pede o Espírito Santo de Deus nos seus filhos, na sua esposa. E eu faço isso, né, com frequência, que é algo que ele me ensinou também. Faço isso, tenho passado isso para minha para minha esposa também, ela faz. E por que eu escolhi a história de Jairo, afinal? Se você observar, você vai ver que houveram, né? Houve muitas coincidências nessa história. Porque do mesmo jeito que Jairo ele correu para Jesus, eu também corri para Jesus. Ele foi atrás de Jesus, eu fui atrás de Jesus, eu fui atrás de Deus, eu fui atrás do Espírito Santo de Deus. E o pastor ele fez um trabalho de discipulado fantástico aqui no distrito, né, com muitas pessoas. Eu tive o privilégio de passar por esse processo de discipulado e também fui atrás dele ali, porque ele é um homem de Deus. E nesse momento de dificuldade, a gente quer pessoas próximas de Deus para estarem do nosso lado, né? E por isso eu posso falar com toda certeza, pastor Wagner, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, porque realmente o trabalho discipulado que ele fez foi fantástico. E, e essa frase, quando a gente fala bem assim, você é a parte visível de Deus, eu posso falar sem medo nenhum que pastor Wagner, por diversas situações, para mim, ele foi a parte visível de Deus, queridos. Porque, olha, repara nessa história. Da mesma forma que eu falei para ele, pastor, o senhor precisa vir rápido, vai lá e põe as mãos sobre ela e ela vai ficar curada.
Foi a mesma coisa que Jairo falou para Jesus: Jesus, corre lá e põe a mão sobre ele e ela vai ficar curada. E da mesma forma que Jesus pareceu se atrasar por conta das pessoas, por conta da mulher de fluxo de sangue, o pastor Wagner falou: olha, eu vou me atrasar porque eu estou indo atender uma outra pessoa, né, um pouco longe daqui. E da mesma forma que eu tinha problemas, era necessário eu entender que, por mais que a gente, diferente situações difíceis, tem pessoas em situações mais conturbadas que a minha, e da mesma forma que Jesus acalmou o coração de Jairo ali também, o pastor Wagner foi muito sábio, muito cheio do Espírito Santo, e ele acalmou o meu coração, e nós oramos juntos ali, de fato, eu agradeço muito a Deus por ter colocado esse grande amigo, esse homem de Deus na minha vida. E para mim, queridos, a ênfase aqui é que da mesma forma que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus também ressuscitou a minha filha. Aí você vai falar: peraí, irmão, mas a sua filha morreu? Não, queridos. A minha filha, ela não morreu. Mas para mim, no momento em que minha esposa falou: olha, vão entubar a nossa filha, para mim naquele momento era como se ela tivesse morrido. Quando eu recebi a notícia que ela seria entubada, para mim é como se a minha filha, ela estivesse ligando: olha, nossa filha está quase morrendo, né? Ela está à beira da morte. Então, para mim, foi como se ela tivesse, de fato, morrido, e eu ficava pensando: Senhor, a gente sabe que nos últimos dias, muitos dos nossos entes queridos, muitas crianças, os nossos idosos, muitos de nós também seremos recolhidos para não passarmos pela tribulação desse mundo, né? E como eu falei, muitas coisas a gente não entende, mas quando a gente chegar no céu, o Senhor vai nos abraçar e vai explicar para a gente: olha, você passou por isso, por isso, por isso, mas valeu a pena, você venceu, você está aqui comigo, né? Eu ficava pensando: Senhor, será, Pai? Será que vai levar minha pequena? Será que é isso, Senhor? Será que eu preciso amadurecer mais? O que é, Senhor, que o Senhor está querendo me mostrar, e pedindo a Deus discernimento naquele momento? Mas, amigos, o fato é que Deus restaurou a saúde da minha filha. E o Deus de hoje, ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, ele é o mesmo Deus. Não é o quanto Deus acredita em você, sabe? É o quanto você acredita nele. A Bíblia, ela é muito clara em dizer que Deus não muda. Mas eu gostaria de te dizer nessa manhã para você não esquecer de Marcos 5,36. Se você crê, você verá o milagre de Deus. Não temas, apenas creia. Não temas, Marilene, apenas creia. Marcelo Novaes, não temas, apenas creia. Ulisse, todos nós temos tribulações, mas não temas, apenas creia. Ainda que pareça que seja um não de Deus, mas o não de Deus é uma grande bênção. É uma grande bênção, porque o não de Deus, na verdade, é um sim, né? Porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Pedi, buscai e batei. Por quanto tempo? Insistentemente. Porque se você desistir, você não verá o milagre de Deus em sua vida. Falar, ouvir de Deus é algo muito bom, amigo. Mas experimentar a Deus é extraordinário. E como foi dito aqui na sala, logo no início, pelo pastor que estava passando a lição, Jesus Cristo precisa ser mais que uma história. Ele precisa ser uma experiência viva nas nossas vidas. Amém? Eu tenho algumas fotos também. Tudo bem, pastor? Tem algumas fotos aí. Não sei se a gente poderia colocar agora para os irmãos verem. Agora, filhão, vamos trazê-las aqui. Um minuto. Enquanto o pastor vai Tinha abrir, a abrindo, pequena. eu Aí gostaria está. de te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmo 37. Aí, pessoal, essa aí é a minha princesinha. Aí foi no Dia dos Pais, no ano passado, né? Um café da manhã especial que ela fez. Esse é o café da manhã especial, né? Na bandeja. Aí foi aqui já, quando ela estava perto de receber alta, já estava aqui no hospital de Sobradinho, né? Acho que foi no último dia, não, foi o último dia. Aqui foi o momento que ela saiu do hospital, essa enfermeira, né?
Aqui foi assim que ela foi entubada. Essa imagem, toda vez que eu vejo, ela realmente corta o meu coração. Passar. E isso aqui foi logo depois que ela começou a despertar, né? Ainda fraquinha, com dificuldade para sentar, não conseguia nem ficar em pé. Você vê que os olhos estão bem cansadinha, bem assustada, né? E aqui é ela, minha pituca, ligada no 220, viu, irmãos? É Gálatas 2:20, já não vive mais ela, mas Cristo é que vive nela. Ela é ligada no 220. Aí aqui algumas mensagens da esposa, para vocês terem um pouco da noção da aflição. A minha esposa falava: olha, eu estou com medo, assim que a Alice foi internada, né? Parece que devo ficar alguns dias aqui, eu estou querendo ir para casa. A Alice gritou tanto que vieram outras pessoas para ver, né? E a gente conversando ali, alguns prints. Aí ela mandou aqui, olha, nos trocou para o box de emergência, e esse coração da gente vai ficando aflito. Colocou vários aparelhos para monitorar ela. Ela está sem febre, mas está cansada demais, mesmo com oxigênio. Aí eu perguntava, mas está bem? Está um pouco cansada. Aí ela mandava aqui, ore por nossa filha, querem transferir para a UTI. Olha o nível das mensagens que vão chegando, né? Colocou muito aparelho nela, está sedada. Nunca imaginei fazer isso com a minha filha, furou muito ela. O pulmão, colocou vários remédios, não abre. E aí, no momento que ela conseguiu a UTI, né? O pastor saiu ali, ela disse, muito obrigado pelas orações. Deus conseguiu uma UTI, ela colocou isso, mas vamos corrigir. Deus conseguiu a vaga na UTI no Hospital HMIB, o quadro dela é estável, né? Ela respondendo a algumas pessoas, resposta de muita oração. Esse dia aqui foi um dia que o pastor Wagner foi lá em casa, amigos, mas aqui é mais um sermão. Isso aqui vai ficar para um outro dia, mas eu quis colocar essa foto aqui porque o pastor Wagner, pouco antes de sair de férias, ele fez um trabalho com a minha família, amigos, que a gente vivia um período de uma intriga muito grande e impactante, como ele, muito sabiamente, ele foi lá em casa e restaurou a paz. E a gente agora tem um outro ambiente, uma outra família, que sou eu, do lado minha irmã, né? Meu pai, minha mãe está ali naquela foto, mas ele vai ficar para um outro sermão, um outro testemunho. Aqui é a minha família, eu, a minha esposa, o meu filho, né, o Nicolas, a Diana e a Alice aí no colinho do papai. Nós louvamos e agradecemos a Deus por essa grande bênção, por esse grande milagre aí que ele proporcionou na nossa vida. Eita, menino! Sabe o que eu estou pensando aqui, rapaz, enquanto você pregava? O Denis era para pregar na sexta-feira passada. Estava tudo pronto. E Deus não permitiu. Naquele dia não foi possível, os movimentos da sala foram outros, e o Senhor nos mostrou um outro caminho naquele dia. Quando a gente coloca a vida da gente na mão de Deus, irmãos, e pede ao Espírito Santo para conduzir, você tem que se preparar para as coisas que ele vai fazer. Porque, assim, o que eu sinto hoje é um sentimento, o que eu sinto hoje é uma sensação de impotência, e diante da declaração do Denis, da experiência dele, uma sensação de vitória, né? De glória, da glória de Deus muito grande. Porque, veja, hoje eu abri a sala relatando a morte de uma pequena de 2 anos de idade, filha do Pedro Paulo e da Maquilene. E o Denis conta a história do milagre da vida da filha, porque a filha dele esteve muito próxima à morte. E teve tempo para orar por ela, 9 dias, mesmo que ela tenha sido internada, entubada, UTI, houve tempo. A filha do Pedro Paulo, Denis, ela estava bem em casa, passou mal à noite, foi levada na mesma noite para o hospital e ontem não resistiu,
numa evolução avassaladora de alguma coisa que aconteceu com ela, ela morreu. E ontem eu estava indo de novo para a casa da minha sogra. De novo para a casa da minha sogra. Minha esposa já estava lá com a minha filha, cuidando da mãe, e eu recebi a ligação do Pedro Paulo. Eu estava em uma outra ligação, atendendo uma outra pessoa. O Paulo ligou várias vezes, ele não é de ligar várias vezes. Falei, aconteceu alguma coisa. E aí terminei o atendimento com aquela pessoa e liguei para o Paulo, e aí ele já atendeu chorando, aconteceu uma tragédia, uma tragédia, uma tragédia. Ele tinha acabado de ver a filha morta. Ela estava numa sala. Ele saiu de lá, a primeira pessoa que ele pensou foi eu de novo. E me ligou. E ontem eu tinha do outro lado da linha um pai fervoroso, um homem temente a Deus, comprometido demais com a obra do Senhor, o menino, um médico, um clínico geral, a esposa, a Má, que é uma psiquiatra, dedicados à obra de Deus. E ele, do outro lado, clamava e pedia, pastor, por favor, pastor, eu creio em Deus, eu sou amigo dele. Pede para o meu amigo Espírito Santo, por favor, pastor, pede, por favor. Ore para que a minha filha seja ressuscitada. Eu queria levar o telefone lá dentro, onde ela está. Mas lá não tem internet. Eu queria colocar o telefone sobre ela enquanto o senhor orasse, para que Deus devolvesse a minha pequena. Por que você não pregou sexta-feira passada? Por que não, né? Porque do seu lado, a cura e o milagre. Do Pedro Paulo, a morte da filha. Tinha que ser hoje. Você tinha que pregar hoje. Para você e eu que estamos adorando a Deus aqui hoje, nesse momento, entendêssemos algumas coisas. Deus sempre faz milagre. Sempre. Deus nunca diz não. Deus sempre diz sim. Ele diz não ao meu pedido, que às vezes não é exatamente o pedido dele, a vontade dele. E ontem, enquanto eu orava com Paulo, ao mesmo tempo em que eu orei pela ressurreição da filha dele, eu também orei para que ele fosse resiliente e entendesse e colocasse aquilo que ele não entendesse na mão de Deus, que vê todas as coisas. Pastor, como é que você entende essas escolhas de Deus? A primeira coisa que eu quero que você que está aqui comigo hoje entenda, que Deus é Deus quando uma criança sai da UTI completamente restaurada, como a filha do Denis. E Deus é Deus quando a filha do Pedro Paulo morre. Deus é Deus quando um câncer é curado. Deus é Deus quando o câncer não é curado. Deus é Deus quando o seu filho escapa de um acidente ou toda a sua família. E Deus continua sendo Deus quando toda uma família morre num acidente. Deus é Deus, amigo. Isso não vai mudar nunca. Nada pode alterar isso. Nada pode alterar isso. E Deus não age primariamente para tirar a pequena Alice da UTI, e Deus não age primariamente para ressuscitar a pequena querida do Pedro Paulo. Essa não é a ação primária de Deus. A primeira ação de Deus em relação a você e a sua família é para salvar você. Esse é um milagre. No fim, esse é um milagre, entende? A sua salvação é um milagre. A minha salvação é um milagre. A salvação da pequena Alice é um milagre. A salvação da pequena do Pedro Paulo é um milagre.
A salvação do próprio Pedro Paulo da MAC é um milagre. Não tire os olhos disso e você jamais vai deixar de crer em Deus, muito embora você tenha que passar pelas aflições e dores que esse mundo propõe aos ímpios e igualmente aos filhos de Deus. Mesmo que o Senhor ampare e cuide dos seus filhos, ele disse que passaríamos aflições aqui. Mas entenda, queridos, o milagre não é ela ter saído da UTI, muito embora seja, e o milagre não seria a ressurreição da filha do Pedro, como foi da filha de Jairo, muito embora seja um milagre. O milagre é você salvo em Cristo Jesus. Essa é a primeira ação de Deus, e ele age no tempo, na história e na sua vida. Não é para curar você de um câncer, não é para ressuscitar seu filho, não é para tirar sua filha da UTI, ele não age primariamente nisso. Ele age para salvar você. E é nessa perspectiva de salvar você, é que embaixo desse guarda-chuva da graça da salvação, ele permite algumas coisas. A cura e a saída da Alice da UTI e o descanso da filha do Pedro Paulo. A cura de uma enfermidade, a não cura de uma enfermidade. A libertação de um acidente, a não libertação de um acidente. Neste guarda-chuva, ele permite esses movimentos a partir do que ele sabe do seu coração que ele deseja salvar. Deus não veio para nos curar de enfermidades. Deus não veio para nos tirar da UTI. Deus não veio para nos ressuscitar dos mortos, para esse mundo aqui, a não ser na ressurreição dos justos. Deus veio para salvar você. E deixa eu falar uma coisa. Se você não atrapalhar a Deus, essa promessa não falha. Aí sim, o resultado nunca será diferente. O resultado é o Denis salvo, o pastor Wagner salvo, a Giovani salva em Cristo, a irmã Marilene salva em Cristo, a irmã Penha salva em Cristo Jesus, a Aderlândia salva em Cristo Jesus. Isto não será diferente. Entende, Marcos? Esse resultado da salvação jamais será diferente para aqueles que continuarem temendo e confiando em Deus. Não haverá um salvo e um perdido para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que não desistem dele, para aqueles que mantêm a sua fé mesmo em fortes tribulações como estas. Não há resultado diferente. Se você permanecer firme, todo aquele que não desistir do Senhor e for fiel a ele será salvo. Agora, nem todos sairão da UTI, nem todos os filhos ressuscitarão, nem todas as famílias sobreviverão a acidentes, nem todos os cristãos permanecerão empregados. Estas não são as questões primárias com que Deus trata, mas todo cristão fiel será salvo. E se a gente não tirar os olhos disso, nós não duvidaremos quando minha filha morre ou quando ela sai da UTI. Eu sei que é muito duro. Eu não sei o que o Paulo está passando. Eu tenho minha filha de 23 anos. Não sei. Imagina a partir da minha. Eu imagino a partir da minha. Eu não sei o que o Denis passou. Eu imagino a partir da minha filha. Mas lembre, amigo. Lembre. Ah, porque Deus não me curou, ou porque Deus não ressuscitou a filha do Pedro Paulo, porque Deus tirou a filha do Denis e não a minha. Estas são questões secundárias. Se você permitir, ele vai salvar você. E este é o grande propósito de Deus na sua vida. Nunca esqueça disso. E, independentemente do que acontecer, você jamais deixará de crer em Deus. Por que o Denis pregou hoje, não sexta-feira? Porque tinha que ser hoje. Ao mesmo tempo que a gente celebra a saída da filha dele e a cura da UTI, nesse período em que eles viveram, a gente lamenta o falecimento da filha do Pedro Paulo. Por quê? Porque temos que aprender
que há algo muito mais do que as coisas que acontecem aqui, sendo processada na minha e na sua vida, que é a nossa própria salvação em Cristo. E esta é a promessa. Esta é a promessa dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Vida eterna é o propósito de Deus na sua e na minha vida. O resto é a ação e a autonomia dele. Certo, filho? Bem por isso, né, pastor, que a gente precisa tanto desse poder, né, do Espírito Santo de Deus, para, de fato, estarmos mais próximos de Cristo, porque ainda que as tribulações da vida venham, que nenhum de nós está livre, né, todos nós temos muitas dificuldades, Deus nos fortalece, né? Deus nos fortalece. Ele trabalha, ele preenche, ele enche, ele dá sabedoria. Mas como o senhor falou, é tudo da forma dele, é no tempo dele, né? E ele possa continuar nos dando discernimento, continuar nos fortalecendo, né, nessa busca diária pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Porque, como o senhor disse, não são os eventos, vão acontecendo muitas coisas difíceis, já tem acontecido, né, pastor? A gente sabe que a gente vive no fim do tempo do fim, mas é o poder, né? É o poder para nos preparar para essas tribulações. Por isso, queridos, eu disse no início da nossa reunião de hoje, e vou terminar nossa reunião de hoje pensando nisso. Eu, quando me tornei adventista há 30 anos, eu lembro muito de muitos irmãos que faziam recortes de jornal há 30 anos. Recortes de jornal, profecia, terremoto, guerra, e um poder dando a mão ao outro, e vai ser agora, e vai ser agora, e vai ser agora, e não aconteceu, e aquilo tomava uma proporção de arrefecimento. Os sinais, queridos, os sinais são para os que creem. E é um bônus do Senhor dizendo, filhão, tô chegando, eu estou chegando. Você não sabe o dia e a hora, mas eu estou chegando. O sinal é isso, né? Mateus 24, guerra, rumores de guerra, esfriamento do amor. A gente está vendo tudo isso muito estampadamente acontecendo em nossa frente e aumentando a sua frequência, a sua intensidade. Assim como uma mulher grávida para gerar o seu filho, para dar luz ao seu filho. As contrações aumentam em dor e frequência, para que a bacia da mulher, extraordinária, né, ela se abra para que o filho tenha condições de passar. E é exatamente Jesus dizendo, olha, no meu retorno vai ser assim, como mulher para dar à luz, a bacia do universo vai se abrir, esses sinais aumentam em intensidade e frequência. Fica olhando para isso. Quando vocês observarem isto, eu estarei próximo. Ok? Muito bem, é isso mesmo. Os sinais servem para que nós tenhamos o norte da proximidade da vinda de Cristo. Mas o preparo, nosso preparo, não pode ser fundamentado nos sinais. Os sinais não resistem a uma filha internada na UTI, quase morta. Os sinais não resistem a uma filha morta em uma sala, em cima de uma mesa. Os sinais, a crença nos sinais, não resiste a uma notícia de um câncer avassalador, como eu li aqui hoje. Os sinais não resistem à perda de toda uma família em um acidente automobilístico. Os sinais, queridos, a crença nos sinais não resiste à perda do seu emprego, ao desajuste familiar, à traição, à falta de amor, falta de compreensão. A crença nos sinais, amados, olha para mim, não resiste a um mundo absolutamente desordenado como o nosso. Não resiste. Não, você não pode estabelecer a sua espera na crença nos sinais. Você não pode deixar de crer neles. Faz parte da sua espera. Mas você não pode, não deve fundamentar a sua experiência cristã diária
nesses sinais. Faz parte, são importantes. O Senhor deixou como um alento para nós. Somente aqueles que estiverem recebendo a Cristo todos os dias e a santa unção do óleo todos os dias, queridos, eu não tenho a menor dificuldade de dizer para você, somente os que estiverem buscando a Cristo todo dia, através do Espírito Santo de Deus. Ontem o pastor Gondim pregou aqui, e mais uma vez falou sobre a centralidade de Cristo. Exatamente isso. Mas eu não temo em dizer que aqueles que não entenderem que Cristo só através da unção do óleo perecerão. Porque na parábola das 10 virgens, o que coloca para dentro as virgens prudentes é o óleo extra. E esse óleo extra, amigo, ele é conseguido na busca diária e no clamor diário pelo Espírito. É aqui, óbvio, é nesse lugar. É ligado a Cristo, sobre as mãos do eterno abençoador, que é o nosso Deus Pai. Sobre o poder do Espírito Santo é que a gente se prepara. É aqui o lugar do preparo. Unção diária. Cristo como centro. E o grande gestor do universo gestando a sua vida. Esse é o lugar do preparo. Não fica fundamentando sua fé, a intensidade das suas orações, a intensidade que você lê a Bíblia, a intensidade com a qual você vai à igreja, a intensidade com a qual você prega o Evangelho. Não fique fundamentando isso em sinais. A fundamentação para que tudo isso aconteça intensamente é o batismo diário do Espírito Santo com a centralização da pessoa de Cristo sobre a égide e o controle do Deus gestor do universo. Se você se preparar pensando em outra coisa, você vai perecer. Eu vou repetir. A crença nos sinais não suporta a morte de uma filha. A crença nos sinais não suporta a morte de uma filha. O Denis não pode fundamentar a fé dele porque a filha saiu da UTI, porque o Denis e a Osiane devem ou deveriam ter se mantido fiéis caso a filha dele morresse. Entende, irmãos? Está acima dessas coisas. O grande propósito de Deus é a sua salvação. E isto está sendo feito. É poderoso, né, pastor, como o Espírito Santo de Deus, ele condiciona os nossos pensamentos, ele condiciona as nossas atitudes. O Senhor, antes de sair daqui do distrito, o Senhor me deu um presente, né? O que eu estou usando. E toda vez que eu paro aqui para estudar ela, pedir a direção do Espírito Santo, eu medito um pouco no que o Senhor escreveu, o Senhor fez uma dedicatória aqui para mim, e eu vou compartilhar aqui com os irmãos, eu acho que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando, né, que diz assim, ele escreveu, querido e amado Denis, essa Bíblia contém a verdade que orientará em todo o caminho. Nunca deixe de consultar, estudar e refletir sobre a influência poderosa do Espírito Santo. O Senhor continua dizendo, sua liderança deve ser guiada pela presença poderosa das mãos de Deus. Aí eu queria chamar a atenção para isso, né? Suas atitudes vão decidir a vida ou a morte de muitas pessoas. Nunca se esqueça disso. E é por isso que eu preciso, né? Nós precisamos do Espírito. Meu amigo, eu amo você e agradeço a Deus pela oportunidade de ter sido por 5 anos o seu pastor. Conte sempre comigo. Um forte abraço em sua linda família, pastor Wagner Almeida Teixeira. As nossas atitudes, né, pastor? As nossas atitudes. O Espírito Santo, ele condiciona, né, os pensamentos e as atitudes, que é o que as pessoas leem em nós, né? Tive a alegria de participar com o Denis e a família dele por 5 anos, como pastor do distrito. Fizemos um protótipo juntos. Hoje o Denis é
é um dos replicadores das ideias desta plataforma, porque ele vive essa expectativa, tem tido experiências maravilhosas com Deus nesse sentido, e ele vai me dizer uma coisa numa conversa que nós tivemos muito interessante, que ele disse que logo depois que eu saí do distrito, ele começou a pregar com muito mais intensidade e viver muito mais intensamente essa experiência da própria vida no Espírito, né, Denis? Nós temos 5 anos. Nós temos um protótipo aqui, queridos, no distrito onde ele está agora, durante 8 meses, todo domingo, de 7 às 9, ensinando isso que a gente passa aqui na sala já há 4 anos. O Denis, a gente teve a oportunidade de participar metade desses meses na Igreja Central e a outra metade na garagem da minha casa mesmo, onde nós tivemos a oportunidade de discutir muitos desses temas aqui. E esse garoto hoje faz a obra de Deus aí cheia do Espírito Santo, né, amado? Trabalho, como eu falei durante o sermão, de um discipulado muito bem feito, né? Pastor Wagner, ele realmente, quando ele toma conta do distrito, ou quando ele se dispõe a fazer alguma coisa como a gente bem vê aqui na sala 57, ele pula mesmo. E você fala, peraí, rapaz, vai agora. E quando vê, ele já foi, porque ele mergulha de cabeça. E durante esses 8 meses foi um período de muito aprendizado, porque imagina, todo domingo, 7, 8 horas da manhã, esse homem abria a porta da casa dele para receber ali cerca de 30, 40 pessoas, mais ou menos, né? E eu louvo a Deus porque, como o senhor bem falava, eu comecei a pregar constantemente a respeito da plataforma. Poxa, mas quando o pastor Wagner estava aqui, então você não pregava a plataforma? Sim, eu entendi muito bem o processo. Só que assim, eu pregava sobre o Espírito, pregava sobre amor. Não, hoje eu vou falar um pouco sobre profecia. Acho interessante levar a profecia. Não, hoje eu vou levar sobre tal tema. Não, hoje eu quero falar sobre isso. Então não tinha sequência. Hoje, irmãos, olha que o senhor falou isso para mim por diversas vezes. Amigo, é martelar em cima, é repetição. As coisas funcionam com repetição, né? E depois que o pastor Wagner saiu, eu falei, cara, agora não tem mais pastor Wagner aqui para estar repetindo, né? E agora então é você, Denis, vai lá. Eu entendi que o pastor Wagner me passou a camisa 10 e a faixa de capitão, né? E aí agora eu estou realmente trabalhando bem em cima disso, constantemente, amigos, constantemente. É PG, é culto da madrugada, os meus sermões, tudo funciona em cima dessa plataforma. E depois que, de fato, eu adotei a plataforma como método constante, as coisas se transformaram bem para melhor e louvado seja Deus por isso. Uma coisa interessante que a gente conversou, quando ele fala plataforma, é que nós chamamos essas 4 ênfases de plataforma. Plataforma é a ideia mesmo de uma plataforma de sustentação mesmo, né? A reorientação dessas ideias aqui. E o Denis me teve durante 5 anos no distrito, como ele disse, muito presente, muito presente. Então, ele não, meio que não assumiu a liderança de estar conduzindo essa plataforma na igreja dele, porque eu estava ali presente. Quando eu saio agora para o distrito de Valparaíso Sul, ele faz uma imersão muito mais pessoal nesse processo, e hoje, como ele disse ontem para mim, pastor, não tem outro jeito, né? A gente passa por tudo, e por tudo que a gente passar, essas 4 ênfases precisam estar impregnadas em nossa mensagem. E aí, tem feito um trabalho lindo. Você viveu uma experiência bonita com um rapaz que pediu rebatismo? Conta pra gente aqui, Dani. É verdade, batismo, pastor. A gente sabe que hoje ganhar uma alma para Cristo não tem sido fácil, né? Nesse mundo que nós vivemos. O inimigo ele tem trabalhado constantemente, o coração das pessoas tem endurecido, e nós sabemos que os últimos dias eles, de fato, seriam assim. E esse ano eu, além do ancianato, eu sou ancião aqui na igreja, eu também assumi o departamento pessoal, né, da igreja. Eu estava com uma angústia muito grande no meu coração, porque até então a igreja não tinha batizado ninguém, a gente já tinha chegado em maio, no meio do ano, e como é que pode? Cadê, né? O que está acontecendo? A gente está se perguntando, hein? Sempre estou conversando com o pastor Wagner, ligando para ele, pedindo orientação, né? Pedindo algum conselho. Pastor, o que eu posso fazer? E o direcionamento. E numa das últimas conversas que nós tivemos,
Eu assisti um sermão do pastor Wagner aqui na sala 57, sermão que ele fala de amor, um sermão muito poderoso com relação ao amor de Deus. E aquilo veio assim na minha mente, tu tá aí. Por que não está batizando? Porque está faltando o amor, né? A gente, às vezes, prega e clama pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele nos leva às atitudes, né? Eu falei, cara, eu tenho que passar isso para a minha igreja. A minha igreja precisa entender que a gente precisa amar, porque amor é o método, né? O amor, ele de fato é o método. E aí eu me coloquei nas mãos de Deus, e o Wagner, ele sempre fala, olha, não é o sermão, não é o sermão apenas, é o poder que está no orador, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça e preparei ali o sermão, todo com base fundamentado no que ele já tinha apresentado. E aí, no sábado, nesse mesmo sábado que eu ia pregar, nós tínhamos o culto da madrugada aqui, né, na igreja, nós fizemos esse culto de madrugada, abri ali em Ezequiel 37, pedindo orientação do Espírito, a gente conversou um pouquinho a respeito, e aí, da hora do culto, eu trouxe esse sermão, fala sobre o amor de Deus, né, que esse amor, ele é derramado na vida do próximo. E me coloquei ali nas mãos do Senhor, e ao final do sermão, para minha surpresa, e nada acontece por acaso, né? Deus já planeja tudo, mas a gente ainda assim fica surpreendido. Eu estava cumprimentando os irmãos, na hora que eu estava saindo para cumprimentar, veio um rapazinho, pastor, pastor, me chamando de pastor, pastor, eu quero ser batizado, pastor. E naquela hora, assim, eu chego, me arrepiei, né? Fiquei muito feliz, falei, sério, rapaz de 18 anos, Paulo Vitor, né? Deus abençoe, Paulo Vitor. Ele veio e falou, sim, pastor, eu quero ser batizado. Falei, Paulo, mas aí nós temos que conversar com o pastor, né? Pastor Walter, e nós vamos fazer uma visita na sua casa. Ele, tá bom, pode ser essa semana? Eu falei, olha, eu preciso conversar com ele, cheio de vontade, né? E a mãe dele estava junto, e ele falou, tá bom, e pode ser no dia 13 de maio, pastor? Aí eu falei, dia 13 de maio é o meu aniversário. Eu falei, rapaz, se não podia, agora vai poder em nome do Senhor Jesus, né? E a gente fez aqui toda uma movimentação e sábado passado, foi dia 13, né? Dia 13 de maio, nós tivemos uma linda festa, onde ele entregou a vida ao Senhor Jesus e, como eu falei, tudo consequência ali de um método que vem sendo utilizado, os métodos de Cristo, né, pastor? Que a gente bem conhece, com a sabedoria aí do Espírito Santo aí conduzindo tudo. É isso, amados. Eu tive a oportunidade. É minha ovelha. Hoje quem é pastor do Tito é o pastor Walter, a esposa, tem um filho grandão, bonito. Moram na mesma casa que eu morei durante 5 anos, próximo ao distrito ali, muito próximo à central do distrito. O pastor Walter assiste a sala com frequência. Um abraço para você, amigo. Obrigado pelo apoio de sempre. Ver o Denis replicando as ideias desta plataforma, vivendo intensamente isso, levando outras pessoas, e hoje é a marca do ministério dele. Meu desejo é que seja a sua marca também, você que vem à sala, você que compreende esse movimento aqui. E vamos fazer assim, ó. Hoje eu e o Denis estamos lado a lado aqui, virtualmente. Já estivemos lado a lado presencialmente 5 anos. Graças a Deus, esse menino, não somente como ele, mas o Wellington Ribeiro que está aqui, o João, parceiraço, e a irmã Ednir, que está aqui, assiste frequentemente a sala 57. É uma bênção. Nossa anciã da igreja de Sobradinho 2, o irmão Neemias, que é o ancião da igreja, também está aqui com frequência. O Glaicon, que é um amigo que me ajudou demais em uma dessas igrejas na condução, e tantos outros irmãos de Sobradinho 2 frequentam a sala 57, assim como agora a igreja de Valparaíso Sul. Nós temos aqui já vários e vários irmãos que frequentam a sala, tem sido uma bênção a experiência com eles. Domingo eu vou almoçar na casa do Toninho, que é um líder aqui da igreja, a família dele toda frequenta a sala. Vamos lá no Guará, na parte da tarde, almoçar com as irmãs queridas lá. O que eu quero dizer com isso, amigo? Nós vamos juntos lá. E quando eu saí, o Denis se viu na responsabilidade de continuar. Camisa 10 e eu vou usar a expressão, camisa 10 e faixa do Capitão.
do capitão do time. Vamos fazer assim, vocês aqui de Valparaíso, que estão adorando comigo e são membros do meu distrito agora. Vamos fazer assim? Não espera eu sair. O Denis foi meu apoio, meu suporte, o cara suportou um monte de coisa junto comigo aí nessa igreja. O Denis sabe, acho que não vai escoar aqui, porque não precisa, né? Mas grandes dificuldades. Época da pandemia, nós vemos intensamente, somos amigos hoje. Outro dia, a Osiane ela faz uma farofa, meu amigo, e ela vai fazendo a farofa, mandou 2 vídeos, pastor, vem almoçar com a gente. Olha, fazendo inveja da farofinha que ela estava fazendo, que ela sabe que eu gosto muito, ela faz muito, Baiano, né? e ela faz muito bem essa farofa que ela faz. Somos amigos, amigos, e é muito bom que a gente construa essas amizades. Agora, a gente precisa, Denis, aproveitar bem a situação e viver intensamente isso enquanto estamos juntos. Porque você vai ter força aí agora, muita força pregando sobre isso. Teríamos força dobrada se fizéssemos sempre juntos isso, como você fez outras vezes e agora vai continuar fazendo pela graça de Deus. Amigo, eu vou dizer para você, eu eu sou baiano, viu, irmão? Tá perguntando ali. Eu amo você, amigo. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você e sua família existem na minha vida. E foi muito bom ver essa última foto e saber que aquele desarranjo todo foi organizado e o Espírito de Deus agiu ali de forma extraordinária. Fico feliz, né? Com os atos do Espírito Santo na vida da gente, né? Amém, pastor. E eu lembro que assim que o senhor chegou aqui no distrito, eu já estava com muita vontade, né, de ir para uma outra igreja, enfim, essas questões, né, conhecer novos irmãos e tal. Pastor Wagner pegou nos meus ombros assim, nem me conhecia direito, olhou nos meus olhos e falou: Você não, você eu não perco, você eu faço questão que fique comigo até o fim, né? Louvado seja Deus que a gente continue essa caminhada juntos. Isso aí. Obrigado, viu, meu amigo? Foi uma bênção tê-lo aqui, a primeira de outras, viu? A primeira Amém. de outras. Tem muitas outras histórias mesmo para contar aí detalhadamente, ainda muitas experiências. Precisar estaremos à disposição em nome do Senhor Jesus. Um abraço na Osiane, viu? Abraço, pastor. E Deus nas abençoe. crianças também. Pode orar conosco, querido? Nosso, nosso glorioso e amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, essa manhã que tivemos aqui estudando a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que os dias são difíceis, e o Senhor nos alertou quanto a isso, Pai. O Senhor nos disse que quando essas coisas todas começarem a aparecer, guerras, rumores de guerras, mortes, assassinatos, para que nós olhássemos para o céu, pois a nossa redenção ela se aproxima, Senhor. E nós almejamos esse dia. E por isso, nós sabemos que só vamos alcançar, Senhor, se nós estivermos cheios da pessoa maravilhosa do Espírito Santo do Senhor. Por isso, nos encha do poder do Espírito Santo mais uma vez esse dia, Senhor. Espírito Santo, que o nosso desejo hoje, ao sair dessa sala, seja: Senhor, para quem que eu vou falar do teu breve retorno? Senhor, para quem que eu vou demonstrar o teu amor hoje, Senhor? Me ajuda, Senhor, me ajuda. Coloca as pessoas no meu caminho, mais do que isso, me faça ir a essas pessoas também, Senhor. E a tua palavra diz: ide. Portanto, nos usa, Senhor. Nos colocamos como instrumento em tuas mãos. Abençoa de uma forma muito especial cada lar enlutado aqui, Senhor. Eu rogo pelo lar do Pedro Paulo, representando aqui esses vários lares enlutados, muitos lares enfermos, muitas pessoas pedindo por oração, Senhor, por restauração da saúde física, da saúde mental. Mas nós entendemos, Senhor, que a nossa grande preocupação hoje é porque muitos aí fora, Senhor, estão mortos vivos, Senhor, porque eles ainda não tiveram o privilégio de entender o ministério do Espírito Santo, Santo do Espírito. Isso ainda não soprou neles
mas nós sabemos que o dia se aproxima e que o Senhor vai soprar, e que o Senhor vai colocar poder, Senhor. E nós almejamos muito esse dia da chuva ser hoje. Da mesma forma, muitos enfermos, Senhor, mas a maior enfermidade hoje é a do coração, Senhor. Que as pessoas possam, de fato, abrir o coração e entender que o Senhor está voltando, Pai. E que essa vida, na verdade, é uma grande escola, um grande vestibular, mas que, sendo aprovados, nós vamos viver em novo céu, nova terra, onde não vai haver mais morte, mais choro, mais pranto, mais luto. Por isso, nos dá força, Senhor. Vede conosco, Santo Espírito. São desses que nós te suplicamos. Eu te agradeço também pelo ministério do pastor Wagner, meu Deus. Continue dando sabedoria e discernimento a esse homem, Senhor. Abençoa o seu lar, abençoa a sua esposa, abençoa a sua filha, meu Deus. E esse ministério dele, da Sala 57, o ministério dele aqui como pastor em Valparaíso, possa continuar dando muitos frutos, Senhor, nesses últimos dias que nós vivemos. Usa o teu servo, Senhor, e nos usa também, pois nós nos colocamos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, e você não vai esquecer de jeito nenhum que isso que está acontecendo na vida do Denis está acontecendo na minha, na sua, porque nós compreendemos, estamos reorientando esses 4 pilares da vida cristã. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Obrigado, amigo. Um grande dia na presença de Deus, viu? Maravilha. Foi tudo com o microfone fechado. Eu que agradeço, pastor. Um ótimo dia na presença do Senhor. Espero nós estarmos juntos logo, quanto antes aí novamente também, que sinto muita saudade do Senhor, da sua família. E a gente se encontra aqui, né, nas programações, nas celebrações da PLAC, mas eu quero quanto antes poder conhecer a sua igreja também, quem sabe tirar um dia para ir aí, ver o Senhor, almoçarmos juntos, levar essa farofa gostosa aí para o Senhor. Maravilha. Vamos acertar para almoçar aqui em casa e pregar aqui na igreja. Vai ser massa. Obrigado, amigo. Vale. O Juarez diz que frequenta a sala já há 3 anos. Juarez, meu filho, você tem testemunha aí, envia para nós, viu? O Del diz que mora aqui no Gama, cidade satélite próximo, bem próximo de mim aqui. Dá para a gente se conhecer, Del, tranquilo. Vai ser uma alegria conhecer você, só a gente combinar, tá bom? Bom, vocês viram o testemunho do Jean, né? Essa semana ele testemunhou aqui junto com a Sarinha. É um garoto que acompanha frequentemente a sala e ele ama a sala 57, né? A pipoca, você viu ele terminando? 1, 2, 3, é hora de dizer tchau. E hoje nós vimos outras pessoas aqui que estão passando pelo luto. Hoje o Pedro Paulo está angustiado demais da conta, nosso amigo. E eu queria, em respeito a ele, fazer com que o nosso Bom Dia com Alegria fosse aquele bom dia silencioso. Alegre porque o Senhor nos mantém vivos, mas sentindo a dor do outro. A gente não pode fazer sempre isso, né? Mas que o silêncio hoje da pipoca, você que perdeu alguém nesses últimos dias, reflita o nosso respeito por você e pela sua dor, tá bom? Nossos sentimentos ao Pedro Paulo e a todos que estão enlutados hoje ou passaram por isso recentemente. Então, nossa pipoca hoje será silenciosa. Vou baixar as telas, mostrar alguns de vocês apenas, para a gente se despedir. Tchau, viu, irmã Maria? Maria José Armelin. Deus abençoe, viu? Grande abraço, tenha um grande dia na presença de Deus. Tchau, irmão. Nosso Wellington Ribeiro aí, nosso líder no jejum, uma bênção no ministério desse camarada. Amo você, viu, irmão? Amo você. Você é uma bênção.
Uma benção. Irmã Marilene, bom dia, que Deus te abençoe ricamente. Olha o Del aí, Del, a gente mora perto, cara, vamos dar um abraço, né, mano? Tá bem fácil da gente fazer isso, viu? Bem fácil. Lugamos aqui pertinho. Amo você. A Ardeli, irmã Ardeli tá aí, firme e forte. Olha a irmã Ardeli aí. Leci andou com dores nas costas, né, Leci? Doendo a coluna aí, Deus vai te ajudar, viu? Nossa companheira de guerra. A Cirleia, nossa divulgadora da sala, minha comunidade, pezinho, sala ali, firme e forte. Obrigado. Zé Novaes, meu filho. Bênção pura. Deus abençoe, viu? Suzetinho, tá ali, ó, firme, adorando a Deus conosco. Irmão Raimundo, bonito com essa camiseta. Que beleza, olha lá. Obrigado, viu, irmãos, por usarem essa camiseta e por por fazer com que esse movimento avance. Localizei o Denilson ali. Denilson é um parceiro que está nos ajudando e muito na transição ali para o nosso evento na Itália. Em Verona, vai ser uma bênção. Obrigado, Denilson. Estivemos juntos lá na clínica da Aero. Meu sobrinho está lá, foi uma bênção. Obrigado, viu, querido? E dessa maneira, a gente vai se despedindo hoje de forma silenciosa para que a gente compartilhe esse momento de dor com os nossos irmãos, tá bom? Bom, hoje é sexta-feira. Voltamos então no domingo de manhã com o pastor Esmeralda apresentando a sala. Uma bênção para nós também. 1, 2, 3. É hora de dizer tchau, tá bom? Um grande abraço. Domingo nós nos vemos.